E vamos direto para as mensagens. Finalmente o astral está limpo. Amados, as informações que nos são permitidas receber, dizem que neste final de semana, toda a limpeza do astral está concluída. Aos atentos, podemos dar esta tão esperada notícia. Afinal, lá se foram mais de 8 milhões de anos, sob o domínio dos anjos caídos. Tais entidades sombrias, após suas fracassadas experiências sob a situação de desconexão da fonte, transformaram-se em piratas do espaço. Inicialmente, dominando todo o braço de Orion, transformaram-se em uma ameaça aos planos divinos, pois os espíritos capturados por tal organização dissidente da luz, eram submetidos à escravidão. Além de experienciar a dualidade, ainda teriam a consciência submetida ao véu do esquecimento, pois a desconexão da fonte fez com que os espíritos subjugados esquecessem a sua origem, principalmente a ligação com o divino, ou seja, com a sua origem cósmica como centelha de luz. Quando tais anjos caídos se consideraram verdadeiros deuses, pois se viram na condição de criadores de outras realidades, iniciaram um trabalho de conquistas e capturas de outros orbes. A cobiça pelo poder os levaram ao desejo de dominar inclusive outras galáxias. Foi ali que as forças da luz iniciaram uma série de ações, a fim de conter o avanço desse exército trevoso. Com o cerceamento de seus movimentos, foram obrigados a ficar confinados no braço de Orion, que nada mais é que um braço na periferia da nossa galáxia, a Via Láctea. Mesmo assim, o Divino recomendou que as forças da luz interviessem na tentativa da rendição das sombras. Pouco a pouco, os milhares de planetas e estrelas confinadas foram sendo libertados. Sem alternativas, as sombras foram recuando, até ficarem restritas ao planeta Terra. Mesmo assim, a sua derrota era uma questão de tempo. E para prolongar a sua sobrevivência, há cerca de 26 mil anos, estabeleceram uma quarentena ao planeta Terra. Essa quarentena representava a segurança das sombras, pois impedia que qualquer força da luz entrasse nela. Qualquer tentativa contrária, os malfeitores dariam fim ao nosso planeta, através de suas bombas de plasma Topilete e Stangelete. A fim de resguardar o planeta, as forças da luz recuaram. Tiveram que aceitar um pacto de não intervenção. Enquanto isso, as sombras reforçaram suas defesas. Modificaram o eixo magnético da Terra, fazendo com que sua inclinação dificultasse a entrada de luz aqui. Com isso, a amnésia da consciência humana aumentou ainda mais. As sombras também se preocuparam em fechar todos os portais estelares, impossibilitando assim qualquer tentativa de invasão externa. Destruíram as linhas-lei, que são os pontos na superfície que levam a tais portais. Também suprimiram a energia da deusa, pois ela era uma ameaça aos planos dos escuros. Enfim, houve um retardo nos planos de libertação da humanidade terrana. Nas décadas de 70 e 80, milhares de espíritos começaram a encarnar aqui, com o propósito de iniciar um movimento de dentro para fora. Denominados crianças índigo, tinham como projeto de alma fazer um movimento intenso de mudança. Embora muitos se perderam exatamente por isso, pois seus anseios de mudança não foram bem compreendidos pela própria humanidade, ainda assim um grande avanço foi conseguido. Foi ao menos preparado o terreno para a vinda das crianças cristal. As trevas, sabendo disso, resolveram atacar. Na década de 90, aumentaram ainda mais o arsenal de bombas de plasma, desenvolveram variados tipos de implantes mentais, e tornaram a humanidade terrana ainda mais escrava. Tais implantes fizeram com que os humanos esquecessem ainda mais os já escassos registros que poderiam lembrar a sua origem na fonte. Com esse propósito, as sombras tentaram anular a função das crianças cristal, que de fato começaram a encarnar naquela década. Mas foi a partir de 2012 que tudo mudou.
O nosso sistema solar, e a Terra obviamente, entraram no feixe de luz chamado cinturão de fótons, e mesmo com o seu eixo magnético inclinado, a luz chegou muito mais intensa por aqui. Isso enfraqueceu sobremaneira as sombras, e, ao mesmo tempo, provocou um maior despertar das consciências humanas. Na medida que os espíritos cristalinos foram encarnando, essa luz também foi sendo ancorada, cada vez mais forte. Isso, aliado ao despertar coletivo que a luz proporcionou, mais e mais seres humanos foram engrossando o exército da luz baseado aqui na crosta terrestre. Preocupados com o despertar em massa, as forças trevosas se voltaram para a superfície e esqueceram um pouco do astral. Tentaram de todas as formas desencadear a Terceira Guerra Mundial. Colocaram nos altos postos governamentais pessoas que se alinhavam com as forças escuras. Dominaram todas as classes dentro dos comandos da Terra. Isso foi a tentativa desesperada de sobreviver por aqui. Quando a massa crítica dos encarnados despertos atingiu um patamar necessário, a sua energia e sua consciência criaram uma força tal que começou a abrir buracos na grade magnética que mantinha a Terra em quarentena. E foi por esses buracos que as forças da luz iniciaram o contra-ataque. Milhões de naves e de espíritos do exército da luz se posicionaram dentro do sistema solar e também dentro das órbitas da Terra. Aos poucos, foram retirando toda a anomalia primária. As bombas de plasma foram sendo retiradas, primeiro na órbita alta, depois na média, e finalmente na órbita baixa da Terra. Juntamente com tais artefatos, as entidades malévolas que comandavam os escuros, foram sendo capturados. Os que não aceitaram a retificação de seu espírito, através do aprendizado em mundos recondicionadores, serão levados ao Sol central cósmico e dissolvidos, até restar somente a centelha divina, o ponto de origem de todos nós. Não serão destruídos como muitos imaginam, mas terão que recomeçar como se somente agora fossem criados. Todas as maldades na Terra, cometidas pelos humanos contra os próprios humanos, sempre tiveram o comando no astral. Aqui, os encarnados maus, eram apenas os legítimos representantes das trevas, que obedeciam seus comandantes. Obviamente, uma massa impressionante de humanos submetidos a implantes mentais, engrossaram e deram suporte a tais perversidades. Vale lembrar que os implantes têm a função de dominar a mente e as ações dos que estão implantados. Obedecem a determinados comandos, como se fossem programas de computador. Por isso há quem os denomine de massa de manobra. Tais chips são implantados invariavelmente nos 3 chakras principais: chakra básico, para dominar pelo medo; chakra plexo solar, para dominar pela raiva e pela intolerância; e pelo chakra do terceiro olho, a fim de dominar a consciência e a mente humana. Mas agora, esse comando baseado no astral está completamente varrido das órbitas terrestres. Finalmente vai começar a remoção das entidades encarnadas, que se prestavam ao serviço das sombras. Isso de fato merece uma comemoração especial, pois é o grande sinal que a separação do joio e do trigo vai para a etapa final. Como 2020 é o ano da verdade, muita coisa escondida ainda vai aparecer. Devemos estar preparados para o sentimento de compaixão, pois não será fácil os que teimam em permanecer com seus corações endurecidos. A transição planetária segue os desígnios do alto. Nada vai impedir isso. A Terra finalmente vai ascender para um mundo de regeneração, deixando para trás a condição primitiva de expiações e provas. Mas se isso serve ao coletivo, como indivíduo, de nada servirá se você não fizer a parte que te cabe. Poderá, isso sim, engrossar a fila dos que deixarão a Terra para viver no exílio, até que a sua alma esteja purificada e liberta de toda a energia oriunda da sombra. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Vamos para a próxima mensagem. A Confederação Galáctica declara a vitória da luz.
todos os planetas, satélites planetários, anéis planetários, cinturões de asteroides, meteoritos, meteoros e espaços entre estrelas, no terceiro teatro, Sistema Solar, estão sob a jurisdição da Confederação Galáctica, e qualquer violação do Código Galáctico, dentro dessa jurisdição, será imediatamente julgada. Todos os cidadãos galácticos da Terra devem abraçar e, de acordo com o espírito e o ato do Código Galáctico, promover a nova civilização Atlântida Luz, de acordo com a graça divina e o projeto divino da luz da galáxia. A Confederação Galáctica intervirá e interferirá totalmente no andamento do projeto Nova Atlântida, de acordo com o Código Galáctico, e dará toda a assistência possível à superfície, em estrita conformidade com a lei de intervenção divina do capítulo 4 do Código Galáctico. Todos os membros da Embaixada Interestelar da Superfície, envolvidos no projeto Nova Atlântida, serão ativados em diferentes estágios da missão, para concluírem a missão de superfície, correspondente às suas respectivas posições. Após o evento, eles serão totalmente ativados para concluírem o importante trabalho a seguir. Eles não nasceram para obedecer ao status quo, nasceram para realizarem plenamente o novo grande renascimento da Nova Atlântida neste planeta, para serem os representantes da Confederação Galáctica na superfície, a formação e guardiões da rede de luz planetária, os ajudantes espirituais da nova era espiritual da humanidade, os curadores da rede dos vórtices energéticos, os facilitadores da ascensão da consciência coletiva humana, os comunicadores da verdade da luz e do amor incondicional, membros da Ordem da Luz Estelar, os herdeiros da lei divina secreta, os guardiões e propagadores dos mistérios das deusas, os guardiões e energias dos anjos, as encarnações individuais da consciência da família de alma, e a mandala dos seus herdeiros, heróis e deusas. A família da luz galáctica é a voz das intenções de energia e luz na superfície, e os anjos de altas dimensões são importantes facilitadores da transformação planetária na superfície, e os guardiões da unidade. Se os seres que ouvem este artigo são seres humanos interestelares ou humanos da superfície, você sempre terá a mesma unidade e alma divina, e cada um de vocês será capaz de ajudar a Mãe Terra a concluir uma transformação perfeita e sem precedentes, enquanto o planeta enfrenta a derradeira transformação. A Confederação Galáctica declara que a Terra está permanentemente afiliada à Rede Galáctica da Luz, e à Confederação Galáctica e que, a partir de agora, todos os grupos de indivíduos na superfície, que reivindicam propriedade e uso de todos os certificados da Terra como seus, estão nulos e sem efeito. A Confederação Galáctica permitirá que todas as pessoas gananciosas da superfície, que procuram se encarregar de um lado, saibam de uma maneira muito clara que o Código Galáctico não é um projeto de lei puramente espiritual, mas uma arma sagrada de 8 milhões de anos, de sanções que apoiou as forças da luz a cercar toda a escuridão, e que a fonte primária dará a todos aqueles que violarem a fonte primária um gosto da alma à sua origem. Desde que a Confederação Galáctica assumiu a superfície, ela recebeu um grande número de consultas, de diferentes níveis da superfície do planeta e, após o monitoramento contínuo, a situação de algumas facções da superfície pode ter um impacto nos eventos, e a Confederação Galáctica, a Confederação da Justiça da Superfície, os agentes da resistência da superfície, o movimento da resistência subterrânea e as outras forças da luz, realizarão a remoção cirúrgica no momento certo. Este artigo, em nome da Confederação Galáctica Sagrada, declara, solenemente, que nenhum indivíduo ou grupo pode obstruir o evento e, se tentado, todos esses indivíduos ou grupos serão completamente removidos da superfície à força, pelas forças da luz, de acordo com a Lei de Intervenção Sagrada, capítulo 4 do Código Galáctico, e depois sujeito a julgamento e sanção pelo Tribunal da Confederação Galáctica. Fonte: Prepare Foro Shenji.
Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos.